TV Assembleia, a imagem da cidadania, conversando com o professor Humberto Melo. E estamos falando sobre a vida, sobre a história do grande político que foi, sem dúvida, Getúlio Vargas. Nós falamos então desse problema da eleição, a escolha do nome do Prestes, o Getúlio que seria o candidato, certamente já reclamando, não é, professor? Bom, então, o que ocorre, né? Getúlio aparece, é lançado por Minas Gerais como candidato a presidente, a chamada Aliança Liberal, que seria o quê? Apenas 3 estados, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, que deu o candidato a vice-presidente, João Pessoa. Bom, aí é claro que ninguém esperava uma vitória, porque eram 17 estados contra 3. É certo que a Aliança Liberal tinha apoios em outros estados, oposições. Tinha o Partido Democrata em São Paulo, tinha em quase todos os estados, né? Alguns dos quais, gente que teve grande projeção, por exemplo, Santa Catarina, Nereu Ramos, em Pernambuco, Agamenon Magalhães, né? Nereu chegou à presidência da República. Agamenon foi um líder praticamente do Nordeste e muitos outros, né? Bom, então o que ocorre? Vem a eleição e configura-se a vitória, como era esperada, de Júlio Prestes. Houve acusações de fraude recíproca e, digamos, verdadeira. Você vê o seguinte, no Rio Grande do Sul, Getúlio teve 90 e tantos mil votos, quase 100 mil. Júlio Prestes teve 928. A diferença Enorme, né? Enorme. Quer dizer, um candidato tem 99% dos votos, outro tem 1%. É 1%. Não pode ter havido seriedade. Não Né? houve. Bem, então vem essa insatisfação toda. O pessoal... houve um grupo, uma articulação entre vários políticos derrotados, de Minas e do Rio Grande do Sul também, aqui da Paraíba, né? Como Zé Américo, e militares que já vinham se levantando desde algum tempo, né? O tenetismo. Bom, tudo desembocou. A cúpula militar, não. O comandante militar que saiu do Rio Grande do Sul era um tenente-coronel, que depois cresceu muito, que foi Góes Monteiro. Góes Monteiro, grande nome, né? Bom, aí houve a revolta estourou no Rio Grande do Sul, na Paraíba e em Minas. Associada, eu pergunto, professor, ao assassinato de João Pessoa, isso, digamos assim, provocou mudanças repentinas? Provocou, porque é o seguinte, Getúlio já estava mais ou menos disposto a aceitar, ele e Borges de Medeiros, aceitar o resultado das urnas, embora houvesse um grupo contra, né? Aí em Minas também havia um grupo disposto a aceitar. Aí, quando em julho, 26 de julho, João Pessoa é assassinado, que a notícia chegou em Porto Alegre, à noite, por telégrafo, né? Eu estava vendo um jantar, um negócio, aí pronto, aí dali por diante, esse pessoal que estava nesse jantar, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, e Luzardo e outros mais, então eles imediatamente saíram, aí daí começou a surgir, essa morte de João Pessoa, a gente pode dizer, foi o estupim do movimento. Foi estupim do movimento. Bom, aí ganha-se, né? Getúlio termina. No dia 24, o negócio estourou no dia 3, no dia 24 de outubro, os comandantes do Exército da Marinha, verificando que a situação era para evitar uma função guerra civil, que seria um derramamento de sangue, depuseram o Washington Luiz. E no dia 3 de novembro, Getúlio assume a presidência como chefe do governo provisório. Getúlio teve os seguintes, teve 20 anos,
praticamente, né, à frente do Brasil, chefe do governo provisório, de 30 a 34, presidente eleito pela Assembleia Constituinte, ditador a partir de 37 e presidente eleito pelo voto direto em 50. Aí Getúlio, o que ocorre? Getúlio era muito sagaz. Ele dizia que não se podia ter amigos tão profundos, tão íntimos, com os quais não se pudesse romper. Nem inimigos tão radicais com os quais não se pudesse conciliar. E ele ficou nessa jogada. Muita gente que foi contra, foi a favor, e ele sempre soube atrair. Mas ele cometeu alguns erros políticos. O primeiro foi em São Paulo. Houve o Partido Democrata, como eu falei, apoiou. Ele podia ter nomeado, escolhido, porque senão havia vários integrantes do partido que queriam ser o interventor. Mas ele, tá certo, vocês resolvam e vamos nomear. Não, o que faz ele? Nomeia João Alberto Luiz de Barros, que tinha sido um dos comandantes da coluna Prestes, pernambucano. Sim. E que sempre foi muito ligado a Getúlio, nomeia João Alberto interventor. Aí o pessoal começou a se revoltar. Civil, queremos um civil e paulista. Né? Depois o João Alberto saiu, ele colocou um general gaúcho, Valdomiro Lima, que era tio da esposa dele. Só depois de muito tempo que entrou. Aí houve aquela revolta de 32 em São Paulo, exigindo a constitucionalização, e havia, inclusive, um claro viés separatista. Eu li um manifesto, por São Paulo sempre, não sei o quê, que terminava dizendo: com o Brasil, se possível, contra o Brasil, se preciso. Bom, então, outro erro dele. No final do governo, ele já estava desgastado, em 45. O desgaste do Estado Novo surgiu de uma contradição interna. Era uma ditadura de direita que entra na guerra combatendo as ditaduras de direita da Alemanha e da Itália. Quer dizer, lutando por uma democracia. E isso, evidentemente, houve uma contradição. Sim. Porque é o seguinte, a ditadura tem que ter apoios. Não é a imposição de uma pessoa, de um homem, do ditador. Tem que ter um apoio do povo e um apoio das Forças Armadas. Ela enfraqueceu ao longo do tempo. Ela enfraqueceu, as Forças Armadas foram retirando o apoio a Getúlio. E ele, em outubro de 45, ele já estava muito desgastado. Outro grande erro dele, nomeia o irmão Benjamin Vargas, conhecido como Bejo, chefe de polícia do Rio. Bejo era um sujeito, um desordeiro, vivia nos bordéis, nos cassinos, atirando no povo, bebedeira, uma confusão. Quer dizer, era um sujeito policiável, transformado num policial. E aí os militares não aceitaram, isso foi a gota d'água para a deposição de Getúlio. Ele foi deposto, qual ano exatamente? 29 de outubro de 45. 45. E outro erro, a meu ver, de Getúlio, foi aceitar a candidatura em 50 a presidente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Inclusive, eu tenho uma outra pergunta a lhe fazer sobre o problema das leis trabalhistas. Daqui a pouco, nós voltamos com o nosso Memória.doc aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania.